A tecnologia está avançando tão rápido atualmente que é importante olhar para trás e lembrar de onde viemos para chegar até aqui. Desde seu smartphone à TV em sua sala de estar, vamos dar uma olhada nas tecnologias do passado e em seu processo para chegar onde estão agora. Armazenamento de dados. Nem sempre pudemos contar com o mundo digital para armazenar tudo, desde fotos até mensagens. O armazenamento de dados teve origem na indústria têxtil durante o século XVIII, quando eram usados cartões perfurados para registrar séries de instruções para equipamentos mecânicos. Estes cartões de papel foram posteriormente usados para inserir dados através de furos de perfuração manual e alimentá-los em um leitor de cartões, que convertia sequências específicas em informações digitais. Os furos perfurados em cada coluna representariam o número caracteres em um código binário padrão, e programas inteiros poderiam ser representados desde que a pilha de cartões perfurados permanecesse em ordem. Nos anos 60, os métodos de cartões perfurados eram muito menos comuns, e em 1956, a IBM também estreou o primeiro disco rígido do mundo, o IBM Modelo 350, que pesava mais de 1 tonelada, continha 50 discos de armazenamento de 24 polegadas com um total de 3,75 megabytes, e era alugado a empresas a partir de $3.200 por mês, ou $30.260 se fôssemos corrigir para a inflação. Uma década mais tarde, esta máquina tosca foi substituída por uma nova era de armazenamento de dados, o disquete. Esses discos finos e flexíveis chegaram em 1971, na forma de 8 polegadas, e mais tarde um pouco menores, e eram escritos e lidos usando uma unidade de disquetes. A disquete original de 8 polegadas tinha uma capacidade de armazenamento de cerca de 80 KB, o que significa que agora seriam necessários cerca de 50 disquetes para armazenar uma canção de 4 minutos, com uma média de 4 MB. Mas, em 1986, a IBM introduziu a versão de 3 polegadas e meia, capaz de armazenar 1,44 MB. Em 1999, vimos a chegada do impressionante e super compacto cartão de memória SD da SanDisk, Matsushita e Toshiba. E em 2000, as pessoas foram introduzidas pela primeira vez ao hoje familiar pendrive, inicialmente capaz de armazenar 8 MB. Atualmente, os pendrives podem suportar centenas de gigabytes de dados e existe até uma micro USB menor que um dedo e da espessura de uma agulha, que pode conter 1 TB inteiro de dados. Isso são 40 horas de vídeo em 40K. Para comparação, você precisaria de mais de 260 mil IBM 350 para segurar isso. A maioria das pessoas agora depende das capacidades digitais da nuvem, introduzida pela primeira vez em 2007, que atualmente contém um estimado de 1 exabyte de dados, o equivalente a mais de 1 bilhão de gigabytes. Como diz a lei de Moore, a capacidade e velocidade de armazenamento digital dobra exponencialmente a cada 2 anos, então quem sabe o que está por vir? Telefones celulares. No mundo moderno, os smartphones são tratados como uma necessidade, mas a história do telefone celular é absurdamente curta. Em abril de 1973, o pesquisador Martin Cooper, da Motorola, fez a primeira chamada telefônica celular a anunciar que a Motorola tinha vencido a corrida da tecnologia móvel. Seu aparelho tinha um display de uma única linha de texto, pesava 2,5 kg, tinha 23 centímetros de comprimento e tinha um tempo de conversação de apenas 30 minutos, enquanto levava cerca de 10 horas para recarregar. Em 21 de setembro de 1983, o primeiro celular comercial, o Dynatec 8000X da Motorola, ficou disponível, mas ainda estava muito longe de atingir as massas. O aparelho custava $4.000, mais de $10.300 hoje em dia após a inflação, e tinha um tempo de chamada de 20 minutos, apesar da bateria pesar 4 a 5 vezes mais do que o telefone em si. Em 1992, o telefone celular não estava mais reservado para uso comercial ou como um símbolo de status importante. E o primeiro para tirar proveito da transição para aparelhos digitais de consumo foi o Nokia 1011, que chegou às lojas em 1992. Este primeiro telefone celular produzido em massa do mundo poderia armazenar 99 números de telefone, e foi o antepassado do icônico modelo Nokia 3310, que tinha capacidades de SMS e ajudou a empresa a dominar o mercado após a sua estreia em 2000. Foi só em 2007 que Steve Jobs e seus colaboradores transformaram a indústria novamente com o iPhone de primeira geração, que tinha uma tela de 3,5 polegadas, 8 horas de conversação e novos recursos de aplicação. Atualmente, existem mais de 150 fabricantes de telefone no mundo, mas a Apple ainda é considerada uma empresa inovadora, com o recente iPhone 12 ostentando um display de retina líquida de 6,1 polegadas, uma estrutura leve de 162 gramas e uma enorme capacidade de armazenamento de 256 GB. Leitura.
A leitura é uma prática historicamente valorizada. Ela pode melhorar a nossa visão do mundo, processamento mental e educação. Mas muita coisa mudou com a digitalização moderna. Há algumas décadas, pegar um livro e ler ele página por página era a principal maneira de consumir narrativas. Mas como a tecnologia invadiu as casas modernas, a leitura foi transformada por laptops, smartphones, tablets e, essencialmente, e-readers. Em 1997, o líder inovador E-Ink desenvolveu uma tecnologia revolucionária de exibição eletrônica de papel, que permitiu que uma tela de exibição digital refletisse a luz como papel comum, sem luz de fundo. Isso não foi amplamente adotado até que o fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, encomendou o melhor e-reader do mundo em 2004, e a corrida para revolucionar a leitura estava em andamento. Afinal, a Sony foi a primeira a usar a tecnologia E-Ink em seus leitores eletrônicos, Library e Sony Reader, em 2004 e 2006. Mas o conceito não decolou totalmente até que a Amazon anunciou a primeira geração do Kindle em 2007. Este dispositivo compacto de leitura incorporou o E-Ink em seu display de 6 polegadas, apresentava 250 MB de armazenamento interno, o equivalente a cerca de 200 títulos, e esgotou em 5 horas e meia. Até 2015, a eMarketer estimou que existiam cerca de 83,4 milhões de usuários de e-reader nos Estados Unidos, e em 2018 esperava-se que os e-books fizessem mais de 50% da receita de publicação para o consumidor nos Estados Unidos e no Reino Unido. O mais novo modelo, Kindle Paperwhite da Amazon, resistente à água, tem agora um armazenamento mínimo de 8 GB, o que significa que ele pode guardar até 2.000 livros. Considerando que cerca de 1.400 livros pesando cerca de 500 gramas cada seria o mesmo que metade do peso de um carro médio. Isso é uma quantidade enorme de potencial literário para se ter ao alcance das mãos. Computadores. Sem a computação básica, a tecnologia moderna como os smartphones nem sequer iria existir, mas tem sido um longo caminho para chegar aonde estamos hoje. Em 1880, as máquinas baseadas em cartões perfurados eram confiáveis para computar os resultados do censo americano. Após o crescimento da população, significava que antes levava vários anos, mas o verdadeiro antepassado da computação moderna foi o próprio Analytical Engine, de Charles Babbage. Embora nunca totalmente operacional, este motor movido a vapor marcou uma transição do cálculo mecânico para a computação geral. E mais de um século depois, em 1941, o primeiro computador Z3 de propósito geral foi desenvolvido pelo cientista alemão Konrad Zuse, destinado a calcular a aerodinâmica no projeto de aeronaves. Esta máquina pesava 1 tonelada, ainda dependia de fita perfurada para armazenamento de dados, e só era capaz de funções matemáticas básicas, com uma velocidade máxima de processamento de apenas 5 a 10 Hz. O primeiro computador de mesa do mercado de massa, o programa 101, não foi revelado ao público até 1964. Com o preço de $3.200 ou $26.550 ajustado à inflação, este popular dispositivo de 29 kg tornou a computação compacta e acessível, mas só podia suportar funções matemáticas básicas com uma memória minúscula de 240 bytes. O que significa que só podia armazenar cerca de 0,006% de uma foto do iPhone. O computador de referência da Apple, Apple I, que se assemelhava a uma placa de circuito e exigia que os compradores comprassem peças como um teclado e um monitor, chegou em 1976 por $666,66, ou cerca de $3.000 nos dias de hoje. O sistema suportava 4 KB de armazenamento e uma unidade central de processamento de 1 MHz, 6502, que é 4.400 vezes menos poder de processamento do que o mais recente Apple Mac Pro, com 4.4 GHz. Esta área de trabalho possui também um impressionante armazenamento de 1.5 TB. Você iria precisar de 18.750.000 disquetes de 8 polegadas para guardar tudo isso. Mas o Mac Pro está longe de ser o computador moderno mais impressionante do mundo. O IBM Summit, ou LCF, é atualmente o supercomputador mais poderoso do mundo. Ele tem um impressionante armazenamento de 250 petabytes, ou seja, 250 mil terabytes, ou 250 milhões de gigabytes. E é tão rápido que é medido em operações de ponto flutuante por segundo, ou flops. O Summit é capaz de um pico de 200 petaflops. Para te dar uma ideia de quanto poder de processamento isso representa, ele se tornou recentemente o primeiro supercomputador a alcançar a velocidade da ESA-OP durante a análise genômica, o que significa que ele processou 1 quintilhão de operações por segundo. Portáteis. À medida que os computadores de mesa foram se transformando em escritórios, os pioneiros da indústria se concentraram em compactar as capacidades de computação em algo mais conveniente.
O primeiro computador realmente portátil, o Osborne 1, foi criado pelo designer Adam Osborne em 1981 e tinha aproximadamente o tamanho de uma máquina de costura portátil, pesando quase 11 quilos. O revolucionário dispositivo carregável tinha uma tela de 5 polegadas, 2 unidades de disquetes de 5 polegadas e 1/4, uma modesta CPU de 4 MHz e tinha um preço de $1.795, cerca de 5.080, ajustado pela inflação. Em 1986, a IBM anunciou então o primeiro computador laptop, o PC conversível de $2.000, 4.700 pós-inflação, que tinha um armazenamento de 256 KB e uma CPU de 4,77 MHz, ligeiramente mais aperfeiçoada, mas que também podia funcionar com energia de bateria. A Apple entrou então no mercado de laptops com o primeiro Macintosh Portable, em 1989, que tinha um disco rígido de 40 MB e uma CPU de 60 MHz. Mas era considerado um de seus piores produtos até hoje. Não só pesava 7 quilos, mais de 1 quilo mais pesado que o obsoleto IBM PC conversível de 5,8 quilos, e o mesmo que cerca de 5 MacBooks Airs modernos. Ele ainda tinha um preço super elevado de $7.300, quase 13.500 pós-inflação, e mal podia armazenar algumas fotos padrão, a uma média de 6 megas cada. Felizmente, o modelo revisado Macintosh PowerBook 100 de 1991 se saiu muito melhor com sua CPU de 60 MHz, disco rígido expansível de 40 megas e estrutura mais leve de 2,3 kg, o que não é nada em comparação com a tecnologia moderna. O MacBook Pro 2019 de 16 polegadas, com um preço de $2.400, por exemplo, tem até 8 TB de capacidade de armazenamento, 100.000 vezes mais rápido do que o primeiro laptop da Apple, e funciona usando um processador especial de 8 núcleos de 2,4 GHz, o que significa que é cerca de 240 vezes mais potente do que o Macintosh PowerBook 100 original. Calculadoras. Se você precisa resolver algo hoje, provavelmente não pensaria duas vezes em pegar o seu smartphone, mas antes era preciso uma grande quantidade de processamento de máquina para realizar os cálculos mais básicos. Em 1820, uma calculadora mecânica, agora saudada como a primeira encarnação da calculadora moderna, o aritmômetro, foi patenteada por Thomas de Colmar e posteriormente fabricada entre 1851 e 1915. Para usar esse dispositivo do tamanho de uma mesa, bastava selecionar a função matemática desejada na alavanca de inversão, ajustar os seus números usando cursores com escalas de 0 a 9 e depois usar a manivela, que iria exibir os resultados nas janelas do totalizador na parte superior. Durante a Segunda Guerra Mundial, era necessária uma potência de cálculo mais complexa para a precisão militar. Então, uma máquina maior e melhor foi construída para assumir esse trabalho. O Electronic Numerical Integrator and Computer, ou ENIAC, foi o primeiro computador de cálculo geral do mundo, construído em 1946, a um custo de $487 mil, mais de $6 milhões hoje em dia, por estudantes universitários da Pensilvânia. Esta máquina podia resolver uma classe maior de problemas numéricos e era cerca de 1000 vezes mais rápida do que os computadores eletromecânicos. Porém, tinha alguns inconvenientes. O ENIAC exigia mais de 17.000 tubos de vácuo, 70.000 resistores e 10.000 capacitores e pesava cerca de 30 toneladas, enchendo uma sala inteira de 9 por 15 metros e consumindo uma energia insana de 150 a 200 kW. Não foi até 1967 que a primeira calculadora portátil conhecida como Caltech foi produzida pela Texas Instruments, que imprimia resultados e era capaz de aritmética básica, usando 4 circuitos integrados compactos. Em 1980, as calculadoras de bolso tinham alcançado as formas que ainda hoje reconhecemos com energia de bateria e usando chips únicos e displays LCD. Atualmente, até mesmo as calculadoras mais científicas podem ter seu software replicado, e os smartphones vêm com capacidades de cálculo embutidas. Televisões. A televisão como conceito havia sido discutida já em 1900, mas foi só em 1924 que os primeiros passos foram dados. O engenheiro escocês John Logie Baird desenvolveu uma forma de passar um feixe de luz através de um disco de rotação rápida perfurado, para que uma imagem simples pudesse ser escaneada, transmitida e reconvertida. Os primeiros televisores mecânicos dos anos 1920, como os modelos B e C da Baird, inicialmente pareciam grandes armários com um pequeno display com tecnologia primitiva no interior. As primeiras adaptações do protótipo da Baird foram mais mecânicas do que a tecnologia digital a que estamos acostumados agora e contavam com a varredura de linhas verticais, alcançando apenas 30 linhas por quadro.
Para ter uma boa perspectiva, reduza esse vídeo para 144p, que escaneia 144 linhas por quadro. As primeiras telas eram cerca de 5 vezes piores que isso, o que explica essa terrível qualidade de imagem. A partir da década de 1930, apareceram os televisores eletrônicos Marconi M, muito superiores. Estes eram equipados com tubos de raios catódicos, que podiam produzir 405 linhas escaneadas, 13,5 vezes mais do que os televisores mecânicos Baird, e agora podiam ser medidos usando pixels digitais. TVs como essa, modelo Almirante 19A12 de 1948, custando $165, mais de $1.800 pós-inflação, agora tinham cerca de 503 por 77 pixels em cada quadro, e podiam produzir 25 quadros por segundo. Após o advento da TV a cores nos anos 60, o próximo grande desenvolvimento foi a substituição da tecnologia de raios catódicos pela tela LCD, que tornou a TVS mais fina ao usar cristais líquidos ao invés de projetar imagens, dividindo sinais de áudio e visuais em luzes vermelhas, verdes e azuis. A densidade de pixels, medida em megapixels por quadro, que é de 1 milhão de pixels, é a melhor maneira de saber mesmo até onde a qualidade da TV chegou. Com sua tela de 503 por 377, a primeira TV eletrônica tinha cerca de 189.631 pixels por quadro, o que é mais de 5 vezes menos pixels do que um único megapixel. Mas para que você tenha uma boa perspectiva, a TV HD padrão de 1080p tem uma tela de 1920 por 1080p, contendo 2.073.600 pixels por quadro, ou 2,7 megapixels. Isso é quase 11 vezes mais a densidade de pixels do que o modelo dos anos 30. Ainda mais moderna, a UHD TV OLED 4K começa a 3.840 por 2.060p, ou cerca de 8,5 megapixels por quadro, o que é quase 44 vezes mais do que seus ancestrais. Enquanto a super impressionante tela de 7.680 por 4.320p da UHD TV 8K tem cerca de 33,2 megapixels por quadro. Isso é quase 175 vezes mais densidade de pixels do que os conjuntos eletrônicos originais. Quem sabe como poderemos assistir nossos programas favoritos no futuro, mas essa TV retrátil da LG com lançamento iminente é uma boa indicação do que pode vir por aí. E aí, qual dessas evoluções tecnológicas mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!